Aí que está o erro. Por que vai mandar o cara embora? A culpa é dele? Os jogadores não têm culpa? A diretoria não tem culpa? Por que... Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão Rubro-Negra. Antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Trazer para vocês aí a repercussão de duas mesas redondas, tá? O Bate Pronto e o F90 da ESPN, Bate Pronto da Jovem Pan. Os links vão estar aqui na descrição, quem quiser acessar lá e assistir o programa na íntegra vai estar aqui na descrição. E nessas duas análises em relação a essa saída do Everton Ribeiro e a entrada do Vidal, vou dar 2 pontos e chamar atenção para vocês para eles que não foram debatidos aqui e é bem curioso quando se trata de mesa redonda, tá? Vamos assistir primeiro do Bate Pronto, que tem alguns pontos interessantes. Mauro César diz que ligou para Marcos Braz para questionar ele sobre permanência do Vitor Pereira. Qual é o planejamento da diretoria junto ao Vitor Pereira? E o Marcos Braz respondeu, vamos ver aí na íntegra. Piada no outro, mas esse jogo é um jogo bem mais interessante. Pegar o final dos outros. E os outros são jogos de ida, ainda tem isso. Né? Sequer são jogos que vão definir classificação. Bom, o Flamengo volta a campo depois do Mundial de Clubes da FIFA. Alegria. Ele apresenta Foi a um aliança. fracasso o Mundial de Clubes da FIFA. 10 da noite. Entrar no lugar do Everton Ribeiro. Aquilo que você dizia de um dos dois jogadores de armação perder espaço, eu acho injusto pela fase do Everton Ribeiro, que eu acho muito melhor que a do Arrascaeta. A fase, eu não acho o Arrascaeta um jogador pior que o Everton Ribeiro. Eu acho o Arrascaeta o jogador mais talentoso do futebol brasileiro. Agora, eu acho que seria tirar o Everton Ribeiro num momento muito bom dele, na minha opinião. Agora, é aquilo que a gente fala também, né? É campeonato estadual. Pode ser para fazer experiências. Daqui a pouco ele pode tirar o Arrascaeta. Mas há realmente, Mauro, de acordo com suas apurações, possibilidade do Vidal entrar no lugar do Everton Ribeiro? E seria uma boa opção? Sim, eu acho impressionante como essa tendência, né, que ainda não foi confirmada oficialmente, né, de escalação de um outro jogador no lugar de um titular, isso gera debate e reações de torcedores. Parece que o Everton Ribeiro ele é um Highlander que nunca vai mudar de idade, vai ficar jogando a vida inteira. Ele vai fazer 34 anos. A queda física dele virá em algum momento. Não sei se é agora. Ele está mal fisicamente, está mal tecnicamente. O lance do segundo gol do Al-Ahly no jogo de sábado foi constrangedor, ficou deitado no chão. Ele não está bem. Então, o Vidal até que entrou bem no jogo. O técnico, ele precisa urgentemente fazer experiências. Ele tem que fazer, eu acho até que mais profundas do que essa. Acho que tem que botar o Cebolinha para jogar. O Arrascaeta está mal também fisicamente, não está bem tecnicamente, está muito abaixo do que pode render. Que era mais a sua aposta, né? Um jogador de velocidade. Eu acho que ele precisa fazer até mais do que isso. Mas é um melindre, é uma coisa assim, não, vai mexer, vai tirar o Everton Ribeiro. Sim, se tiver mal, ele vai sair. Falamos aqui outro dia, o Vampeta lembrou, o De Bruyne no banco lá do Manchester City. Não tem ninguém fazendo... Já está bem de novo, voltou. Volta pro time. O Everton Ribeiro sair do time contra o Poçante Volta Redonda, que está até brigando por classificação hoje à noite, não significa que ele nunca mais vai jogar, que ele vai ser banido, que não vai botar a foto dele proibido de entrar no clube. Não, nada disso. Ele vai continuar sendo atleta do time do Flamengo, vai continuar jogando, mas momentaneamente pode jogar o Vidal, pode jogar um outro, que aliás é até mais velho do que ele. Pode jogar um, pode jogar um outro. Ele tem que testar, ele tem que fazer experiência, tem que fazer testes agora. Essa é a hora. Para isso que serve esse campeonato estadual, para mais nada. Fazer experiência, fazer testes, tentar corrigir um time que ele herdou com muitos problemas. Um time que chegou no ano passado com um modelo de jogo totalmente desgastado, que não funcionava mais. E ele deve jogar com 3 volantes, Mauro? Ele deve avançar o Gerson? Vamos lá. O Thiago Maia, até um colega nosso, Kaique, colocou isso no Twitter, eu questionei ontem. Thiago Maia, Gerson e Vidal, chamar de 3 volantes como se fosse 3 Márcios Araújo, pelo amor de Deus, né? Porra, tô falando de 3 jogadores que têm boa técnica. O Thiago Maia é um bom volante, tem bom passe. O Vidal e o Gerson, estamos falando de 2 jogadores que têm... Mas por isso que eu tô perguntando, você acha que ele avança o Gerson? Não sei como é que vai ser. Provavelmente sim. Ele possa até avançar o gesto. A gente vai ver na hora como é que vai jogar, como é que ele vai distribuir isso aí dentro de campo, qual vai ser o sistema de jogo. Vai ser de novo 4-4-2, porque ele estava jogando com o Arrascaeta pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, o Gerson e o Thiago Maia por dentro, né? Ele pode, por exemplo, colocar o Gerson pela direita, já jogou assim até com o Jorge Jesus, o Vidal mais centralizado, com o Thiago Maia mais preso. Ele estava fazendo, inclusive, alguns movimentos, por exemplo, o Thiago Maia abrindo pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas descer, do lado direito o Varela ficava, e aí
o lado direito era ocupado pelo Everton Ribeiro, o Gerson vai fazer esse lado? Não sei, depende, a gente vai ver quando a bola rolar, se de fato faz essa escalação. Agora ele tem que fazer experiências, é urgente que ele faça experiências, que ele faça mexidas no time. Sábado contra o Resende vai ser um time reserva, acho que ele vai fazer mais algumas outras, observar mais alguns jogadores, e na terça vai jogar no Equador contra o Del Valle. Eu acho até pouco se foi isso aí, acho que ele deveria até mexer mais, testar mais. Volta Redonda é um time, é um dos mais fortes, é o mais forte dos pequenos. Então, um time que pode oferecer aí um bom teste. Está em quarto lugar. Né? Está em quarto lugar, o Flamengo exato. terceiro. Então, assim, é um bom teste. O Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco. Exato. Então, esse é um bom teste. Eu acho que é uma hora... Agora, o que acontece? Se perde para Volta Redonda ou empata, parece que é o fim do mundo. Na realidade, esses jogos servem para isso, é para fazer experiência. Não serve para mais nada desse campeonato, gente. O Flamengo ser campeão carioca não vai mudar muita coisa. Ganhar um carioca e não ganhar mais nada do resto do ano é uma porcaria. É uma porcaria, não serve para mais nada. Então, esse campeonato tem que ser um laboratório. Agora, alguém deveria dizer isso pelo Flamengo, né? O presidente deveria falar isso. Deveria chegar e falar, olha, esse campeonato a gente vai tentar ganhar, mas não é essa a nossa prioridade. O time chegou ano passado completamente destruído, não tinha mais nada e ele vai ter que remontar. Esse é um movimento apenas, mas o milindre é que me espanta. E o Everton Ribeiro vem mal, ele não vem bem, o Arrascaeta também não está bem. Eu acho que esses caras deveriam parar e voltar quando estiverem na melhor condição física e técnica para ir sim jogar. Talvez uma parada, ou ficando fora uma semana só treinando, ele possa voltar bem na terça-feira. Aí se ele jogar bem na terça-feira, alguém vai dizer, viu, tiraram ele do time. Sim, ele se recondiciona e volta melhor amigo. A saída, nesse momento, pode ser estratégica, até para evitar um desgaste. Porque o Everton Ribeiro, pela função dele, ele participa bastante sem bola. Quem participa pouco é o Arrascaeta, já participou mais no passado. O Pedro participa muito pouco. O Pedro tem que ser mais ativo. Não adianta ele fazer gols. Ele tem que, a marcação começa com ele. Ele tem que participar mais. E esses ajustes é dia a dia, treinamento, conversa e jogo. E o jogo de hoje é um jogo bom para o Flamengo fazer algumas experiências. Acho que é um meio de campo bem técnico, inclusive. Né? E ainda tem uma Arrascaeta no time. Ele não está abrindo mão da qualidade. Estão falando do Vidal, currículo do cara, e do Gerson, que joga em todas as funções do meio campo e é um jogador de muito recurso, pelo amor de Deus. Provavelmente ele não vai ter tanto tempo assim. Porque se ele perde o título da Recopa pro Independente Del Valle, né? Aí vai ser aquela Mas aí que está o erro. Títulos perdidos. Mas aí que está o erro. Por que vai mandar o cara embora? A culpa é dele? Os jogadores não têm culpa? A diretoria não tem culpa? Por que não mandaram o Abel Ferreira embora do Palmeiras quando perdeu para o Defesa e Justiça, perdeu para o CRB, foi eliminado aqui dentro do Allianz Parque, perdeu o Paulista para o São Paulo, perdeu a Supercopa para o Flamengo? Não demitiram ele. Por quê? Porque o certo é não demitir. O certo era falar, não, o técnico é esse, estamos numa turbulência, né? Mas vamos passar por ela. Passou. A gente passou o ano inteiro sem ganhar nada. Passou por ela. Ou você acredita ou não acredita. Agora, especialmente quando você tem jogadores que estão muito empoderados, porque estão com a barriga cheia, ganharam muitos títulos e acham que podem tudo. No ano passado, o Paulo Souza foi realmente derrubado. Isso foi muito claro. Com todos os erros que ele pode ter cometido, não houve a colaboração. Quem tiver dúvida, assista Fluminense 1, Flamengo 1, final do Carioca, último jogo. É uma vergonha aquele jogo. O jogo é uma coisa constrangedora. Quer dizer, os caras jogam quando eles querem. Como é que é isso? E já teve uma boa limpeza no elenco, né? Saiu o Arão, saíram os 2 Diegos, saiu o Rodinei. Então, parte da panela saiu, mas tem uma parte que ainda está lá dentro. Tem uma parte que está lá dentro ainda. Outra pergunta, até contextualizou muito bem. Olha, diante do que acontece, tal, qual a situação do técnico, tudo. Não, contratão para todo tempo. Isso eu sei contra toda temporada, mas você vai segurar a onda? Eu liguei e perguntei para ele. Ele falou que vai. Se vai, só o tempo dirá. Por telefone, ele falou, não, a gente vai ficar com o técnico. Eu falei, eu estou te... eu falei para ele, você falou que ia segurar o Rogério Ceni, que ia pular de paraquedas, o Rogério caiu. Todos iguais, né? O Paulo Souza foi embora e tudo mais. Até ele admitiu que o time tem realmente problemas que tem que ser resolvidos. Falei, mas para isso o técnico tem que ter tempo. Seja esse ou qualquer outro. Não estou falando do Vitor Pereira especificamente. Qualquer um. Não existe... O Mago Merlin não é técnico de futebol, gente. Vai lá com a varinha de condão e plim, o time começa a jogar por música. Isso não existe. Especialmente quando você tem que reformular uma equipe. Que não tem hoje, taticamente, o Flamengo não existe. Não existe. Isso é trabalho, isso leva tempo. Eu acho que está mais do que na hora das pessoas olharem para o futebol da maneira que ele realmente é. E acabarem com essa ilusão de que tudo vai se resolver em pouco tempo e com essa frenética mania de vincular resultados em competições secundárias, que é o caso do estadual, da Supercopa, são secundárias em relação a outros. A própria Recopa é secundária, o que importa mais é a Libertadores. Né? Como se isso tivesse que balizar todo um trabalho. Sem o Everton Ribeiro, mas em tese você pode aproveitar um pouco melhor o Arrascaeta. Se é verdade que eles não estão tão bem fisicamente, sobretudo o Arrascaeta, talvez seja um plano, né? De utilizar um tempo, depois um tempo, fazer funções... Esquisito, se a ideia for essa de usar um a cada tempo, é meio esquisito, né? Eu acho que a questão é tentar fazer com que o Flamengo seja mais sólido atrás com o Vidal e Gerson e Thiago Maia. Porque com o Everton Ribeiro, a gente falou, né? Com a saída do João Gomes,
o Flamengo ficou um pouco mais frágil e tal. Só que eu não concordo com a saída do Everton Ribeiro pra entrada do Vidal. Parece que ele ganhou mais na marra do que na bola, cara. E o Everton Ribeiro é sempre injustiçado. É um dos melhores jogadores desde a última temporada e vai sentar, sendo que o Arrascaeta não vive uma boa fase também. Não que eu colocaria o Arrascaeta no banco. Eu só acho que o Vidal não apresentou nada em campo pra conseguir essa vaga do Everton Ribeiro. Eu acho esquisito. Boa tarde, né? Boa tarde. Tá louco pra falar? Já não sei como é que eu falo, né? né? Roger Guedes, Lucas Lima, Piu-Piu, enfim. Piu-Piu, já não sei como é que funciona isso aí. O Bu, o William, todos que estão nos assistindo. Foi dada a largada para a temporada do Flamengo, né? Vamos ver. Bem ou mal? Mal, né? Porque a impressão que dá é que assim, você reclama e ganha a posição. É isso. Você acha que foi no grito? Não sei, eu acho Rapaz, você acha que o Vidal ganhou essa no grito? Eu acho que não foi no grito, mas eu tô dizendo, a impressão que dá é essa, porque assim, você tirar o Everton Ribeiro, se você tem que tirar alguém, não é o Everton Ribeiro, é o Arrascaeta. Exatamente. Que fisicamente, é o que todo mundo está falando que fisicamente está mal. Inclusive as próprias notícias falam de uma lesão, que ele está tratando, né? De pubalgia, uma série de coisas. Aí você vai tirar o jogador que nos últimos 6 meses é o mais regular do Flamengo, que é o Everton Ribeiro. Inclusive indo à Copa do Mundo por aquilo que apresentou nos últimos meses. Eu não sei, será que é realmente a questão física? Vai jogar meio tempo um, joga meio tempo outro, uma administração daquilo que acontece, mas assim, ao mesmo tempo é uma contradição. Como é que eles vão trabalhar isso? Porque antes do Mundial falaram que não estavam no ápice fisicamente, né? Que o time não estava no ápice. Então, eu estou tirando mal fisicamente como? Com alguma lesão ou mal fisicamente ele tem que recuperar o tempo perdido em relação à parte física? Se realmente for isso, não é só o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, o Gerson está bem abaixo, né? O próprio Gabigol, não vem jogando bem. Ele se movimenta, ele dá o passe para o Pedro, mas o Gabigol não está, no meu modo de ver, eu não vejo o Gabigol jogando com a mesma mobilidade, a mesma... Estou falando questão física do Gabigol. Estou falando questão física, porque eu tenho que me apegar ao que estão falando aí sobre a mudança do Vidal pro Everton Ribeiro, não é? Sim. Questão física. Isso. Vamos fazer análise sobre isso? Então ele vai ter que tirar um por jogo. O Everton... Rodar. Ele vai ter que rodar. Se ele não rodar, aí ele tem que ter a coragem de falar. Assim, não, estou tirando porque eu acho que o Vidal é melhor no meio campo, que vai me dar o equilíbrio, porque o Gerson não marca. Será que não é uma... Galera, o que acontece? Trazer 2 pontos primeiro. Vou me pegar a parte física, porque é o que estão falando aí. Saiu do Flamengo isso? De que tá mudando pela parte física? Então já tá errado em eles só se basearem na parte física. Eles têm que se basear na parte tática, que pra mim é o essencial agora. O Flamengo tá com um buraco no meio de campo. Não seria a minha primeira escolha o Everton Ribeiro, já falei em outros vídeos que tiraria, por exemplo, o Arrascaeta, daria tempo de condicionamento a ele para depois ele voltar pro time. O que a gente tem de ponto concreto é que o Flamengo não está bem taticamente. Tudo bem que tem um precedente em relação ao comportamento do Vidal, aquela chuteira que ele jogou, o que ele falou pro Colo-Colo, mas quem você botaria para poder consertar o meio de campo? Quem a gente tem? No momento, a gente só tem o Vidal. O Pulgar entrou muito mal nas partidas do Mundial. Então não faz sentido para mim você botar o Pulgar, por exemplo. O Pulgar errou passes bobos de lateral, passe lateral. O Pulgar errou domínio de bola. O Pulgar não deu intensidade pro time. Em contrapartida, o Vidal contra o Al-Ahly entrou muito bem, foi aguerrido, dando carrinho, dando passe, ligado no jogo. E para mim, hoje, para consertar o meio de campo momentaneamente, acho sim uma boa entrada do Vidal. Tem que sair um. Ou vocês acham que, para mídia, se sai, por exemplo, a Arrascaeta não ia ter grita? Se sai o Pedro não ia ter grita? Se sai o Gabigol não ia ter grita? É a obrigação do técnico mudar o time para que o time seja competitivo. Há pontos que a gente vê na imprensa paulista que é, cara, totalmente contraditório. Foi assertivo do Fortaleza manter o Vojvoda quando estava lá na zona de rebaixamento em último colocado. Foi errado o Grêmio mudar de treinador em treinador quando estava lá e caiu. O Fortaleza acreditou num trabalho que já tinha resultado e o Vojvoda tirou o Fortaleza de lá de baixo. Abel Ferreira, o próprio Mauro disse aí no vídeo, perdeu para a CRB
Foi eliminado pro CRB dentro do Allianz Parque. Foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Furacão na Libertadores. Foi quarto colocado no Mundial. Perdeu por Defensa e Justiça no pênalti na Recopa. Perdeu pro Flamengo na Supercopa. Mas se via um trabalho do Abel Ferreira. Um trabalho a longo prazo e que agora tá dando resultado. O Flamengo tem que parar com isso de ficar o tempo todo trocando de técnico. O Flamengo vai afundar dessa maneira. E se o que o Mauro César falou for verdade, que o Brad bancou o Vitor Pereira, que banque. Não queria sair do Dorival. Se tivesse renovado com o Dorival, tinha que bancar o Dorival mesmo se perdesse o Mundial e a Supercopa. Tinha que bancar o Dorival. Tem que ter um trabalho de longo prazo, um trabalho concreto. E os 2 pontos que eu disse no início do vídeo que eu queria trazer para vocês é o seguinte: pouco se falou da parte tática. Porque o Vidal tá ganhando no grito, porque o Everton Ribeiro não deveria sair, porque o Vidal tá ganhando um prêmio por ter batido o pezinho. Cara, falar da parte tática. O Flamengo tá mal, não é no vestiário, não é com os jogadores, com o técnico, até porque já saiu os jogadores defendendo o técnico. O Flamengo tá mal taticamente. E se o Flamengo é o melhor elenco, como todo mundo diz, tem que melhorar taticamente. O que tá faltando pro Flamengo é a parte física? Então vamos suprir a parte física povoando o meio de campo. Dando mais bases ali pro Davi Luiz ficar um pouco mais protegido, pro Léo Pereira ficar um pouco mais protegido, libera nossos laterais que estão melhor condicionados fisicamente e vamos procurar diversas formas para jogar. Não deixar o adversário saber que a gente joga com os 4 ali e marcar o tempo todo nossos 4 jogadores diferenciados. A gente elogia tanto o time lá de fora, Abel Ferreira, por ter diversas formas de jogar. E quando o Flamengo faz uma alteração, parece que o Everton Ribeiro foi expulso do Flamengo, porque ele vai ficar um jogo no banco. Cara, a gente tem que parar com isso, cara. O Flamengo não vai chegar em lugar nenhum fazendo isso. E como eu disse e sempre digo, eu sou torcedor do Flamengo. Eu não sou torcedor do Everton Ribeiro, não sou torcedor do Arrascaeta, não sou torcedor do Pedro, não sou torcedor do Gabigol. Eu sou torcedor do Flamengo. E se o melhor pro Flamengo for, nesse momento, sair o Everton Ribeiro para entrar o Vidal, que seja. Nem que se for sair o Everton Ribeiro para entrar o Igor Jesus, entre. Mas que dê ao Flamengo competitividade. Eu quero o Flamengo competitivo, independente de quais sejam o nome que esteja jogando. Se puder ser com os melhores jogadores que nós temos, bom. Mas se não puder, é isso aí. Vamos competir com o que temos. Vamos competir. Porque os jogadores também têm culpa em não competir. E essa é a minha visão. E esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Um abraço, saudações rubro-negras, mais tarde tem pós-jogo.